Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e hoje nós vamos começar a trabalhar com importantes problemas ambientais, certo? E são duas aulas. Na primeira aula a gente vai trabalhar mais com problemas ambientais globais e na segunda aula nós vamos focar os problemas ambientais urbanos, tá certo? Então vamos começar com os problemas ambientais globais. Muito bem. Importante levarmos em consideração, né, que a maior parte desses problemas que nós vamos trabalhar foi e é fruto da forma com que nós nos relacionamos com a natureza. A nossa pegada com relação à natureza, né? Vocês vão aprender mais para frente aí um dos mais importantes conceitos dentro dessa temática, que é o conceito de pegada ambiental, que é a maneira como que a gente se relaciona com a natureza, a forma com que nós, né, lidamos com ela. E historicamente, né, hoje há cada vez mais a formação de uma narrativa de mais preocupação com a questão ambiental, né? Alguns setores continuam, né, refratários a isso, mas percebemos isso, né, nas mídias, nas importantes mídias, nos mais importantes atores econômicos. Então, tem-se, né, a criação, o fortalecimento de uma narrativa, de uma mentalidade de mais preocupação com a questão ambiental. Entretanto, quando olhamos para a história e para o presente de alguns lugares, nós tivemos uma postura humana que foi predatória, irrefletida, inconsequente, irresponsável. E com isso nós tivemos, né, espécies entrando em extinção, espécies desaparecendo, grandes áreas de mata sendo extirpadas do espaço, né? E cada problema que a gente vai tratar aqui, existem alternativas, né, de pegada e possíveis soluções. O que cabe a nós, então, enquanto sociedade, né, é nos esforçarmos, seja, né, diretamente na luta, como muitas pessoas têm feito neste 2020, né? Vemos aí o Estado nem sempre atuando da forma que deveria atuar, mas pessoas, grupos da sociedade civil ajudando, atuando na defesa da questão ambiental e dos animais, né? Então, cabe a nós aqui tentar atingir alternativas e soluções, né? E cabe a nós envolvermos direta ou indiretamente com a questão ou com as questões. O primeiro problema ambiental global, muito importante, né, a se trabalhar nesta aula, seria o aquecimento global. E aqui cabe a nós diferenciarmos, né, dois fenômenos, o efeito estufa e o aquecimento global. Entendam, né, vocês já aprenderam em aulas passadas que o efeito estufa é um fenômeno natural importantíssimo que aquece naturalmente a atmosfera. Não fosse o efeito estufa, latitudes médias e obviamente altas seriam lugares impossíveis de habitação, né? Então o efeito estufa preserva a temperatura, né? Retém calor e possibilita que certos lugares tenham climas mais agradáveis. O que acontece?
é que, né, o efeito estufa ele pode ser maximizado ou potencializado quando nós, seres humanos, lançamos, né, na atmosfera gases estufa, como CO, CO2 e outros aí, né? Então, desde a Revolução Industrial, a ação humana, que a gente chama de antrópica na geografia, né, ela tem maximizado o fenômeno. Então, nós estamos dando combustível para o efeito estufa. E, com isso, nós temos o fenômeno do aquecimento global, certo? Então, o aquecimento global é uma relação direta, segundo os cientistas, né, da queima de combustíveis, né, fósseis, o lançamento de gases estufa, tá certo? Então, tá aqui uma imagenzinha que mostra, né, o efeito estufa. A radiação solar atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície, parte dela é refletida de volta para o espaço e a atmosfera prende parte dessa radiação dentro da atmosfera. O efeito estufa prende parte dessa radiação na atmosfera, colaborando para um maior aquecimento, né, dos lugares. Já com o efeito estufa potencializado pelo CO, pelo monóxido de carbono, pelo dióxido de carbono e outros gases estufa, mais e mais radiação é retida na atmosfera. Logo, né, tem-se um sobreaquecimento dos lugares. Então, nós temos diferentes leituras a respeito disso, né, do efeito estufa e do aquecimento global. Então, uns apontam o fenômeno como irreversível e a culpa recaindo sobre o homem, né, principalmente um órgão como o IPCC. Né? Outros vão questionar. E a boa parte dessas pessoas que questionam, às vezes, tem relações muito diretas com, né, empresas, né, petrolíferas. Então, o lobby dessas empresas petrolíferas ou empresas que colaboram com gases estufa, eles são muito fortes, né? Certos órgãos aí que ainda se utilizam de, né, recursos energéticos fósseis. Então, eles sempre vão questionar, né, a capacidade do homem de alterar a dinâmica climática global, certo? Então, para esses que acreditam, né, essas toneladas de gases lançados pela indústria, pelo trânsito, pela agricultura, pelas queimadas, né, são os responsáveis por esse aquecimento global, ok? Então é importante que vocês saibam, né? Eu vou colocar para vocês depois no link do YouTube, eu vou colocar 2 anexos, né, ali no próprio link da aula, para que vocês possam investigar aí, né, algumas coisas a mais, alguns dados a mais a respeito do aquecimento global. Então, o que é importante da gente entender aqui que a tese do aquecimento global, ela não é achismo, certo? Ela se escora em dados, né? Então, às vezes, principalmente nós das ciências humanas, o nosso grau de cientificidade é contestado porque a gente não traz números consistentes, certo? Nós não usamos números. No caso, os cientistas que trabalham com a ideia do aquecimento global, o que eles vão fazer? Eles vão estabelecer uma relação, né, de causalidade entre o aumento do dióxido desses gases estufa, do dióxido de carbono e o monóxido de carbono, né, com o aumento médio da temperatura. Então eles estão captando isso e eles estão conseguindo observar essa relação de causalidade.
Repito, entre o lançamento de gases estufa, por um lado, e fazendo esse link, essa relação com o aumento da temperatura média da Terra. Então, os cientistas têm detectado que os últimos 40 anos nós tivemos, né, uma curva ascendente, né, sem nenhum ano, né, de aumento de temperatura. Então nós estamos vivendo os anos mais quentes da história da Terra, né? Pelo menos da Terra, quando a estabilização da Terra, né? Então penso que isso é importante de vocês entenderem. Então, segundo essa teoria, né, dessas pessoas que estão defendendo a existência do aquecimento global, nós podemos ter, se nada for feito, um aquecimento de até 6 graus na temperatura até 2100. E isso vai ser trágico para uma série de coisas, né? Vai ser trágico porque muitas pessoas, as calotas polares vão ser cada vez mais derretidas, como já estão sendo derretidas. O aumento do nível da água do mar cada vez maior, isso vai inundar vários países que têm altitude zero, já existem os refugiados do clima, vai aumentar ainda mais os refugiados do clima, nós vamos ter cada vez mais excessos climáticos, com mais calor, nós vamos ter mais tempestades, vamos ter mais ciclones, nós vamos ter mais desequilíbrios de temperatura, a agricultura vai ser afetada, vai ter problemas com a questão da água, muitos nichos, muitos habitats vão sofrer desequilíbrio, certo? Então nós vamos ter um desequilíbrio ecológico muito grande, segundo, né, essa teoria, ok? Então, aumento de fenômenos extremos, né, como ciclones. O ciclone, ele vai, como nós estudamos já, ele acontece por uma questão, né, de uma reunião de condições, sobretudo de baixíssima pressão atmosférica, grande evapotranspiração, mais calor, né? Então mais calor na água do mar, mais transpiração, né? O contato com massas conflitantes, podendo gerar ciclones. Então, né, essa imagem mostra a formação do ciclone e aqui uma outra imagem, né, de animais que estão com a dificuldade do derretimento das banquisas de gelo. Veja, aquecimento global faz plantas migrarem para montanhas. O que está acontecendo? Né? Por conta desse desequilíbrio térmico muito grande, né, desequilíbrio de temperatura, algumas espécies estão despontando em lugares que antes não reuniam condições. Isso pode ser bom em alguns aspectos, mas pode ser muito ruim em outros. Vamos pegar, por exemplo, o caso da Califórnia. A Califórnia depende muito, né, das águas, né, de rios de regime nival, né? O que está acontecendo? Por conta do aumento cada vez maior de temperatura, menos gelo é produzido em algumas montanhas. Quando da época das primavera, do verão, que vai derreter os estratos médios e baixos das montanhas, menos água está sendo, né, menos águas para os rios estão sendo gerados. Sendo assim, né, menos água para abastecimento da população, menos água para a agricultura. E também a gente sempre percebe o que todo ano os incêndios na Califórnia estão sendo maiores, porque a temperatura é maior, as plantas ficam mais secas e ficam mais vulneráveis, né, para o incêndio. E aí algumas imagens, né, a respeito, né, do aquecimento global, o desmatamento que colabora para o aquecimento global. Não se esqueçam que as árvores, as florestas, né, equatoriais, tropicais, elas colaboram para, né, lançar água na atmosfera, elas colaboram para diminuir a temperatura ambiente, ok? E elas colaboram para fixação, as árvores, né, colaboram para a fixação do solo.
né, para não ter perda de solo. Essa é uma imagem já um pouco antiga, que era um dos principais céticos, né? Assim como Donald Trump é um cético do clima, George W. Bush também o era, mas aqui é muito fácil de explicar. George W. Bush tinha ações da uma das principais empresas, né, do ramo de petróleo. Assistam o filme Vice, né, que fala sobre Dick Cheney, que era o vice-presidente, né, de George W. Bush, e a relação que eles tinham com as empresas, né, do setor petrolífero. Essa imagem é real, essa não, certo? Isso aqui é uma montagem, mas essa imagem ela é real. É uma imagem de 2015 que mostra um urso polar magérrimo. E por quê? Por conta do derretimento de banquisa. As banquisas vão formar um caminho para que o urso polar tenha mais, né, trânsito dentro do seu espaço. A partir do momento que mais banquisas são derretidas, ele tem menos acesso a alimentos. Então, ele fica, né, com menor capacidade de obtenção de alimento. Essa imagem é uma imagem, são duas imagens, né? Um tweet do Trump e um tweet de Carlos Bolsonaro, né? São dois negacionistas, né? Dois políticos que se enquadram dentro dessa ideia anti-aquecimento global, anti-científica, anti-globalista, né? Então, nas palavras de Trump, né, o aquecimento global foi uma criação da China para tornar a indústria dos Estados Unidos não competitiva. Então não se esqueçam que Trump tirou os Estados Unidos em escala federal do Acordo de Paris, da COP21, né? E Joe Biden, que vai disputar com Trump, promete, se eleito, né, retornar ao acordo. E aqui, né, o nosso querido Carluxo reproduzindo uma das besteiras que muita gente reproduz, né? Então diria ele, só por curiosidade, quando está quente a culpa é sempre do possível aquecimento global. E quando está frio fora do normal, como é que se chama? A questão que a gente pode quebrar esse argumento aí, esse questionamento do Carlos Bolsonaro, não é porque chove um dia no deserto é que a categoria de deserto vai ser mudada, né? Para que exista uma mudança de perfil climático, é necessário que exista, né, uma mudança na média, certo? Então nós somos aqui, Monte Alto, Taquaritinga, né? Somos parte de um clima tropical de altitude. Nós chegamos a esse clima por conta das características climáticas da nossa região, envolvendo temperatura média, as mudanças de temperatura ao longo dos meses, certo? Fazendo uma síntese, como nós trabalhamos já, né? Nós temos um verão com tendência de calor e chuva, né, primavera mais o verão com tendência de calor e chuva, né, e outono e inverno com uma queda branda de temperatura com uma estação seca, certo? Chegou-se a esse perfil climático a partir da análise, né, da síntese de muitos anos de dados, certo? Então não é porque vai chover, né, num mês de junho, né, um dia, numa larga escala, que nós vamos ter a alteração desse perfil climático. O que a gente tem que ver é a média. Se realmente na média nós estamos tendo ano após ano médias de temperatura mais frias, aí nós poderíamos questionar, certo? Poderíamos questionar essa tese do aquecimento global, tá certo? Por isso, então, se você escuta alguma pessoa, né, reproduzindo um questionamento parecido com o do Carluxo, né, diga isso para eles,
Não é porque chove um dia no deserto é que esse lugar vai deixar de ser um deserto, tá? Isso é algo inédito. Muito bem. Então, os acordos do clima que visam combater esse problema, o Protocolo de Kyoto, que foi um primeiro importante, né, protocolo, acordo, e a COP21, né, que seria o de 2015, que foi muito maior, envolveu quase todos os países do mundo, né, com medidas de diminuição cada vez maior do uso de energia fóssil, né, e o combate ao aquecimento, ao desmatamento, principalmente no caso de países como o Brasil. Então a gente já pode imaginar que o Brasil não está fazendo a lição de casa que se comprometeu lá em 2015. Certo? Se eu estivesse em sala de aula, eu ia perguntar dúvidas, né? Mas como estamos aqui, né? Então, caminhando para trabalhar rapidamente outros problemas, né, outros fenômenos, a chuva ácida, né? A chuva ácida ela já foi mais presente nos países industrializados. Hoje, pela diminuição de energia fóssil, principalmente nas indústrias, né, nas petroquímicas e nas usinas aí de petroquímicas, né, e também o uso de filtros, há uma diminuição da chuva ácida. As termoelétricas com base em carvão mineral também eram muito potencializadoras de chuva ácida. O que vai acontecer então? A chuva ácida ela ocorre por uma combinação de poluição do ar, de elementos químicos dentro, né, das nuvens. Então, vai haver ali uma reação química dentro das nuvens, né, com a precipitação atmosférica de uma água que vai estar com os seus componentes aí alterados ou, né, mais ácidos. Então, é uma combinação do poluente com o vapor d'água. Então, afeta tanto a nossa saúde, como afeta a fauna, como afeta a flora e o patrimônio público. Então, aqui um exemplo disso, né? A poluição, a umidade, a chuva. E aqui uma reação química que vai acontecer. A principal cidade do nosso estado que sofria com chuva ácida é Cubatão. Mas atualmente nós não temos nada parecido ao que era nos anos 80, onde, né, até na gestação de mulheres, né, a chuva ácida influenciou aí, gerou crianças com problemas de formação, né, uma coisa muito séria. Então, Cubatão, nos anos 80, foi um dos lugares mais poluídos e que mais, né, apresentava chuvas ácidas. Por quê? Porque a Petrobras tinha uma refinaria, e uma refinaria sem filtros, trazendo segurança para as pessoas. Hoje a situação é bem diferente. No caso da camada de ozônio, a camada de ozônio ela foi um problema, né? O buraco da camada de ozônio foi algo mais trabalhado nos anos 80, né? Então foi um problema mais urgente dos anos 80 do século passado. O que é o ozônio? Na atmosfera, na alta atmosfera, o ozônio serve como um filtro, ok? É um filtro de raios solares. Na superfície, o ozônio é nocivo, certo? Então, nos anos 70, começo dos anos 80, descobriu-se que o CFC, que era um gás usado em aerosóis e geladeiras, destruía essa camada. Sendo assim, os raios solares que chegavam até a atmosfera, eles não eram bloqueados. Então, isso poderia, né, isso já estava trazendo como consequência um aumento dos problemas de câncer de pele, né, por conta desses raios, né, cada vez mais fortes e cada vez mais nocivos. Então a comunidade científica se reuniu,
os países, né, se reuniram, políticos, cientistas, e rapidamente eles decidiram pelo banimento do CFC, certo? Então, 85 a 87 isso aconteceu e o Protocolo de Montreal ele ratificou o banimento, né, desse gás, o CFC, que corroía a camada de ozônio. Então, e a partir de então, os cientistas já afirmam que esse buraco da camada de ozônio ele está se regenerando, né? Ele está se reconstituindo. Então, talvez no futuro ele possa estar voltando aos seus índices normais, tá certo? Isso também podemos colocar aqui outro ponto importante, que o buraco ele estava bastante grande na Antártida. E se esses raios solares eles chegavam com mais força, eles poderiam também aumentar, colaborar no degelo, e isso poderia aumentar aí, né, o volume de água nos oceanos. Terminando com os fenômenos climáticos El Niño e Laninha, tá? El Niño e Laninha são dois fenômenos naturais de transferência de calor para os continentes. E El Niño e Laninha não são fenômenos gerados pela ação antrópica como esses outros que nós trabalhamos, tá? Eles não são provocados pela ação humana. Então, eles são fenômenos naturais que vão alterar a dinâmica climática dos lugares, ok? Então, o que seria o El Niño? Antes da gente ver o que é o El Niño, vamos ver o que acontece aqui, principalmente no Pacífico, quando não existe El Niño. Quando não existe El Niño, os ventos alísios, eles sempre sopram de leste para oeste, certo? Então a água ela está sendo levada, a água do Pacífico aqui, ela é levada para o sentido da Austrália. É como se tivesse um ventilador ligado na direção oeste. Então a corrente marítima fria de Humboldt, junto com os ventos alísios, vão colaborar para um clima muito seco aqui na costa da América do Sul, do Pacífico, né? Não chove, ok? Então é uma situação normal. É bom para pesca, mas não chove. Então isso torna a cidade de Lima, no Peru, e algumas outras cidades aí dessa costa, né, com um clima desértico. O que vai acontecer quando ocorre o El Niño? O vento alísio ele vai ser enfraquecido, certo? Com isso, né, a força das ondas vão levar as águas mais nessa direção, né, da Austrália para a América do Sul. E por conta de menos ventos, nós vamos ter mais aquecimento desses lugares aqui, né? Então nós temos uma alteração climática, né, por conta da diminuição da força dos ventos alísios. O que eles chamam de ventos do leste são os ventos alísios. Então a água vai se aquecer mais e a água, ao contrário daqui, ela vai se mover para o leste, tá certo? Então vai ter como consequência o que, né? Aquecimento maior aqui, né? E chuvas onde quase não tem chuvas, né? Então nós vamos ter superaquecimento dessa área e nós vamos ter alguns efeitos no continente americano. Aqui, né, para nós vai ter mais chuvas. Para o Nordeste vai ter menos chuvas ainda do que tem, né? Então são efeitos do El Niño. Veja, né?
97 e 2015, 2 anos de forte El Niño. Então a temperatura, né, nessa faixa equatorial, ela vai ser maior ainda. Veja aqui na Califórnia em 2015 como houve aquecimento, né? No caso da Laninha, ela é o contrário do El Niño. Ao invés do vento diminuir, né, o vento alísio diminuir aqui na costa, né, da América do Sul, do Pacífico, ela vai aumentar. Então vai esfriar mais ainda as águas superficiais do Oceano Pacífico aqui na América, né? Então vai colaborar ainda mais para um clima seco dentro dessa região, né, gerando menos chuvas ainda, certo? E menor temperatura, né, diga-se de passagem. Tudo bem? Então é isso, né? Aqui, ó, vou colocar no link, nos comentários do YouTube, esses dois, né, links para vocês, né, quem quiser saber mais, quiser ter mais dados do aquecimento global, que é um tema importantíssimo, né, acessem, beleza? Então, obrigado a vocês e até a próxima.